Salmo 126, a palavra de Deus nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos com os nossos irmãos e podermos cantar louvores ao Teu nome, também podermos ouvir a Tua palavra. Clamamos que Tu continues falando aos nossos corações e ministrando as nossas vidas nesta manhã. É o que nós clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero falar sobre restauração. E eu queria te perguntar: você precisa de restauração? Eu creio que essa é uma pergunta que todos nós podemos respondê-la afirmativamente. Porque por mais que nós já tenhamos provado de uma restauração de Deus em nossas vidas, por mais que nós já tenhamos sido regenerados, chamados de novo à vida, em certos momentos da nossa trajetória, em certos momentos da nossa caminhada, não são raras as vezes em que nós precisamos nos voltar para o Senhor e clamar a Deus para que Ele fale conosco, para que Ele nos restaure, para que Ele nos reanime, para que Ele nos impulsione, para que Ele nos levante, seja qual for o estado no qual nós nos encontrarmos. Nós bem sabemos, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, que nós somos pessoas que estão no caminho. Nós já saímos de onde nós estávamos, do pecado, mas nós ainda não chegamos aonde Deus quer que nós estejamos. Então nós estamos no caminho. E quando nós olhamos para o Salmo 126, esse salmo tem uma identificação por demais especial com as nossas vidas, por demais especial com a nossa caminhada cristã, porque este salmo é o salmo daqueles que também se encontram no caminho. Se você olha para o Salmo 126 todo, o salmista ele não apenas está descrevendo a sua experiência daquilo que ele já viveu, sendo ele, juntamente com o seu povo, liberto do cativeiro, como também ele está descrevendo a visão que ele tem quando ele olha para o seu presente e ele percebe que ainda algumas coisas precisam ser feitas na sua vida e por isso ele clama a Deus por restauração. Mas como se não bastasse esse reconhecimento de alguém que olha para trás e alguém que olha para o seu presente, esse salmo também é o salmo de alguém que olha para o futuro, olha para onde ele está indo, para onde ele está caminhando e reconhece que Deus pode fazer muitas coisas ainda na sua vida. E quando nós olhamos para esse salmo, nós vamos encontrar aqui a experiência daqueles que têm caminhado com o Senhor e têm conhecido o Senhor e têm provado daquilo que Deus pode fazer. Porque esse salmo, dentre inúmeras lições que ele deseja trazer para os nossos corações, este é o salmo que nos comunica a verdade de que o mesmo Deus que fez é o Deus que faz. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você crê nisso? Você crê que o Deus que fez é o Deus que faz? Pois esse é o nosso Deus. E o mesmo agir, a mesma misericórdia, a mesma ação gloriosa que Ele demonstrou nas nossas vidas no passado, é a mesma que Ele deseja demonstrar hoje. E é a mesma obra que Ele deseja completar nas nossas vidas no futuro. Quando você olha nos primeiros versículos, de 1 a 3, você encontra aqui a experiência do salmista
em provar da restauração de Deus. Porque, veja, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Imagine um povo que se encontrava no cativeiro, um povo que se encontrava extremamente desanimado, completamente desalentado, porque, humanamente falando, não havia esperança de que esse povo fosse restaurado e trazido de volta para a sua terra. Eles estavam debaixo do cativeiro de um povo poderosíssimo. Nabucodonosor era um rei megalomaníaco que queria dominar as nações e não havia esperança humanamente falando. E você vai encontrar aqui de repente o Senhor depondo esse rei, trazendo um outro rei, o rei Ciro, e depois de 70 anos de cativeiro, aquilo que era impossível aos olhos humanos, aquilo que parecia impossível de acontecer, vai acontecer. Porque Deus depõe esse rei, Deus depõe esse reino, e Deus pega o seu povo do cativeiro e o traz de volta para a sua terra. Então o salmista, ao se deparar com esta atividade magnífica, miraculosa de Deus, ele vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Sabe aquela experiência de alguém que está vivenciando uma coisa tão boa, uma coisa tão extraordinária, que ele diz assim: olha, me belisca para ver se eu estou sonhando. Não belisca não, porque se você me beliscar e eu estiver sonhando, eu não quero acordar, porque isso aqui está muito bom. Mas não era sonho. Parecia um sonho, mas não era sonho. Era a realidade da restauração de Deus que esse povo estava provando. E ele vai dizer que, ao fazer isso, o sentimento do coração dele foi transformado. Aquele sentimento de tristeza, de desânimo, de apatia, é agora substituído por uma alegria indizível. E se você parar para pensar, esse é o sentimento que eu e você ficamos quando nós provamos da bondade do Senhor, quando nós provamos da misericórdia de Deus em nos transformar, em nos regenerar. Se você já teve experiência com o Senhor, se você já se arrependeu dos seus pecados, já se entregou a Cristo, já confessou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você já provou dessa experiência extraordinária, de ser liberto do cativeiro do pecado, de ser trazido de uma situação de apatia, de perdição, para uma situação de salvação, onde você desfruta da presença de Deus. E esta alegria indizível da salvação, esta alegria que expressa o sentimento de alguém que estava preso e foi liberto do cativeiro, é a alegria que deve fazer parte do cotidiano do cristão. E veja que o salmista diz: quando o Senhor faz isso na sua vida, quando o Senhor faz isso na vida do seu povo, ele vai dizer que a sua boca se encheu de riso e a sua língua de júbilo. É aqui uma figura dobrada, duplicada, para enfatizar tamanha a alegria que havia no coração desse salmista, tamanha a alegria que havia no coração desse povo em provar da libertação de Deus. E ele vai dizer: olha, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É interessante que quando Deus age nas nossas vidas, e nós provamos da ação gloriosa, portentosa de Deus, aqueles que estão à nossa volta, eles percebem. Veja que essas nações pagãs, nações que não temiam, não serviam ao Senhor, e aquilo que Deus vai fazer na vida desse povo vai servir de testemunho para essas nações, de maneira que essas nações vão olhar e vão dizer: olha, o Deus a quem esse povo serve fez grandes coisas na vida deles. Nós estamos vendo, nós reconhecemos, nós não temos como negar aquilo que Deus está fazendo. Essa nação ficou 70 anos aqui no cativeiro, e de repente o Deus deles se levantou, os libertou e os trouxe de volta. Mas não é apenas as nações vizinhas que reconhecem a ação gloriosa de Deus na vida desse povo. Veja que o povo também reconhece, assim como nós também precisamos reconhecer aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, porque ele vai dizer no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aquilo que as nações vizinhas estão vendo, aquilo que essas nações estão aqui testemunhando, não é fake news,
não é algo que está aqui, apenas estão percebendo isso e achando que é isso, não, é realidade. Ele diz, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. E eu te pergunto, essa declaração do salmista, essa expressão do salmista diante de Deus, o reconhecimento daquilo que Deus tem feito na vida dele e alegra o seu coração, é a expressão também do seu coração? Você pode se achegar diante de Deus, ou quem sabe diante da igreja, estamos caminhando para o finalzinho de mais um ano, você pode chegar diante de Deus e dizer, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por mim e por isso eu estou alegre? Se essa não é a realidade da sua vida, meu irmão, minha irmã, você precisa olhar ao seu redor, você precisa perceber a ação de Deus, porque por mais que sejam difíceis os nossos dias, por mais que as lutas, as tribulações sejam intensas, maiores são os feitos de Deus nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja que o salmista, ele fala aqui daquilo que Deus fez na sua vida, mas o salmista também fala daquilo que Deus precisa fazer na sua vida, porque no versículo 4, embora ele reconheça o agir de Deus, reconheça a ação de Deus, no versículo 4 ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Ele volve os seus olhos do passado e os traz agora para o seu presente. Esse povo que ficou 70 anos no cativeiro, muitos morreram no cativeiro, mas esse povo que agora é liberto e volta para a sua terra, percebe que depois de 70 anos a sua terra ficou desolada, a terra estava largada. Eles percebem que há coisas para serem reconstruídas, para que a vida deles possa progredir na sua terra, de volta à sua terra. Eles percebem que há plantações a serem feitas, há muros a serem reerguidos, há portas na cidade que precisam ser colocadas, há uma vida que precisa ser retomada. E muitas vezes, nós estamos olhando para a nossa vida, nós reconhecemos e já provamos da restauração de Deus, mas nós também percebemos que estamos vivendo momentos em que nós carecemos que Deus continue a sua obra nas nossas vidas, que Deus continue restaurando e completando aquilo que Ele já começou. Não são raros os momentos em que nós estamos vivendo e percebemos que alguma coisa aconteceu na nossa caminhada, e nós já não caminhamos mais com aquela alegria como aquela de quando nós começamos a caminhar com o Senhor. Aquela alegria, como o salmista diz aqui, de alguém que viu a sua restauração, ficou como quem sonha, alguém que se alegrou no Senhor, as pessoas ao seu redor olhavam e viam que ele estava alegre no Senhor, porque grandes coisas Deus tinha feito por ele. Então, nós muitas vezes ficamos desanimados em meio a essa caminhada. E muitas vezes a nossa vida, ela parece estar seca, ela parece não mais contar com aquele vigor que nós tínhamos no início da nossa caminhada. E faz-se necessário, meus irmãos, nós também fazermos esta análise da nossa vida, assim como o salmista faz essa análise da vida do seu povo de volta à sua terra. E é preciso que nós clamemos ao Senhor da mesma forma que Ele clamou. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Eu perguntei aqui no início, se você precisa de restauração. Todos nós, em algum momento da nossa vida, carecemos, necessitamos de restauração. E veja que o salmista clama para que o Senhor restaure a sua sorte como as torrentes no Neguebe. O Neguebe é um deserto, uma região desértica, em que a inhospitalidade desta região, ela é extremamente dificultosa para que a vida floresça. É difícil florescer qualquer tipo de vida nessa região num deserto. Aliás, qualquer deserto, né? Como que vai florescer vida num deserto? Só que o Neguebe é muito interessante porque acontece um fenômeno. No período das chuvas invernais, a água que vem dos picos, que vem das montanhas, ela acaba se formando ali como um rio caudaloso que vai passar por aquela região.
e aquela região seca, inóspita, que não favorece a vida, vai se tornar ali um rio caudaloso, e onde não floresceria a vida volta a florescer. E é interessante nós pensarmos nesse fenômeno natural da criação de Deus que acontece nesta região, e pensarmos que o mesmo milagre, a mesma ação gloriosa, Deus pode fazer nas nossas vidas. Se quem sabe você se encontra seco, se quem sabe você se encontra necessitando de restauração, quem sabe o ânimo que você tinha quando você começou a caminhar com o Senhor, quem sabe o vigor, a alegria que você tinha em Deus não é mais a mesma, quem sabe você não ora mais tanto quanto você orava, quem sabe você não tem mais tanto prazer em vir à igreja como você vinha, quem sabe você não tem mais tanto prazer em ler a palavra de Deus como você lia. Deus pode restaurar esse desejo no seu coração. Deus pode fazer com que o seu rio de vida passe pela sua vida, de maneira que você se levante com um novo vigor na presença de Deus. E é isso que o salmista está clamando, está dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Eu preciso de restauração, meus irmãos. Eu preciso que constantemente o Senhor visite o meu coração, a minha vida, passe com o seu rio de vida, para que eu seja reanimado, restaurado, levantado, num novo ânimo e num novo vigor para servir a Deus. Quem sabe, ao chegar ao final desse ano, você sinta-se abatido, cansado, quem sabe sedento, devido a tamanhas lutas que você tem enfrentado. Mas você está na presença de um Deus que basta você voltar-se para Ele e dizer: restaura, Senhor. Restaura, o meu clamor é que o Senhor restaure a minha sorte. Restaure o meu ânimo, o meu vigor, como o Senhor, em certas épocas do ano, restaura as torrentes no Neguebe, passam e aquela região desértica floresce. Como é que está o seu coração? Que você clame ao Senhor e receba do Senhor a resposta que Ele tem para a sua vida e para o seu coração. Mas eu quero caminhar para o final desse salmo, e como eu disse, o salmista não apenas olha para o passado e enxerga o Deus que fez como o Deus que faz. Ele não apenas olha para a sua realidade presente e clama ao Senhor para que o Senhor volte a fazer, para que o Senhor o restaure, mas ele olha também para o futuro. E ele, na confiança daquilo que Deus pode fazer, ele vai dizer: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que ele faz aqui é olhar para o futuro e saber que Deus está no futuro, e Deus está cuidando da sua vida, e Deus está dirigindo os seus passos. E aquilo que ele fizer, aquilo que ele buscar em Deus, ainda que ele não prove no hoje, ele provará amanhã. Como eu disse no início, esse salmo é um salmo de alguém que está no caminho. É de alguém que já provou certa restauração de Deus. É de alguém que talvez esteja necessitando de uma restauração de Deus no presente e pode obtê-la. Mas é também o salmo de alguém que olha para o futuro com esperança plena no seu coração, de que o Deus que começou a obra na sua vida é o mesmo Deus fiel para completá-la num futuro glorioso. Eu não sei onde é que você tem colocado as suas expectativas. Eu não sei onde é que você tem colocado a sua esperança. Mas a palavra de Deus nesta manhã convoca o meu e o seu coração a colocarmos a nossa esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. E esta obra gloriosa que Ele tem começado nas nossas vidas é a mesma obra que Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Que nós, meus irmãos, atentemos para aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Que nós não percamos de vista aquilo que o Senhor tem colocado bem diante de nós e caminhemos, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Lembre-se,
quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Muitas podem ser os momentos de dor, de tristeza e de lágrimas, mas a palavra nos diz também que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que o Senhor nos abençoe, e seja onde quer que nós estejamos nesta caminhada, possamos estar olhando para o Senhor e esperando nele. Deus nos abençoe. Amém.